Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler dos versos 53 até os 58. Mateus 13, dos 53 ao 58. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que o ouviam falar, ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Vamos orar. Santo Deus, desejamos ouvir a Tua voz. Desejamos receber, ó Pai, o recado que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Então, Pai, abre o nosso entendimento. Dá-nos, ó Pai, compreensão. Dá-nos um coração receptivo à Tua voz, para que possamos ser edificados, fortalecidos, desafiados na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto tem uma particularidade interessante, que é o fato de Jesus não poder, ou não ter podido, fazer muitos milagres em Nazaré, que era a sua terra de criação, né? Ele nasceu em Belém, porém criado em Nazaré. E em todos os evangelhos, você pega ali Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos os evangelhos, a gente vê Jesus realizando milagres de todos os tipos, de forma completamente desimpedida. Onde Jesus chegava e precisava fazer um milagre, ali ele fazia. Não importava quem estivesse ali, não importava qual fosse o problema, não importava qual fosse a circunstância. Em qualquer lugar ele fazia um milagre. Mas em Nazaré houve uma limitação nos milagres. É claro, irmãos e irmãs, que essa limitação não se deu em razão de Jesus, não se deu em razão do poder de Jesus. O poder de Jesus não ficou diminuído ali em Nazaré. Ele não era um herói de histórias em quadrinhos que tinha uma vulnerabilidade, como o Superman tem vulnerabilidade à kryptonita, e os outros eu nem me lembro. Ele não ficava vulnerável ali em Nazaré. Então o problema não estava em Jesus. O poder dele não se diminuiu em Nazaré. O que existia ali, irmãos, era ausência de fé. Não ausência de poder, mas ausência de fé das pessoas que moravam naquela região. E se você for olhar o texto sagrado, você vai ver que o versículo 58 é categórico em informar o seguinte: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham
fé. A fé, a capacidade de acreditar, o crer, o ato de crer, era o elemento vital que estava faltando para as pessoas de Nazaré. O que estava atrapalhando a fé das pessoas daquele lugar era exatamente a familiaridade que eles tinham com Jesus e com a família de Jesus. Veja, havia um problema. Qual era o problema? A ausência de fé. Por que não havia fé? Porque havia familiaridade. Aquele povo havia visto Jesus crescer ali. Provavelmente havia visto Jesus trabalhado na carpintaria junto com José. Para eles, Jesus era apenas mais um na multidão. E essa familiaridade os impedia de crer que aquele menino que todos viram crescer podia fazer milagres extraordinários e que, acima de tudo, era o Messias esperado pelos judeus. Com isso, irmãos, por incredulidade, gerada pela familiaridade, os nazarenos viram tão somente alguns milagres, como diz a Bíblia. E mesmo esses milagres não foram suficientes para ativar a fé daquelas pessoas. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você, assim como os nazarenos, não esteja vendo milagres na sua vida. Talvez você não esteja conseguindo ver as respostas de oração que você tanto espera. Talvez você não esteja conseguindo ver as intervenções de Deus que você tanto aguarda. E pode ser que a razão de isso estar acontecendo seja a mesma dos nazarenos. Incredulidade por familiaridade. Ou seja, pode ser que você se acostumou tanto com a vida cristã que leva, com a dinâmica espiritual que pratica, que tudo já ficou rotineiro, que tudo já ficou automático, que tudo já ficou familiar. Você escuta as mensagens falando de fé, você canta sobre fé, você ouve testemunhos de fé, mas isso não motiva a sua fé. Porque quando você precisa exercer a sua fé, nada acontece. Porque quando você precisa exercer a sua fé, você se socorre de ferramentas humanas. Porque talvez você tenha se tornado muito racional. E o que está faltando é uma volta ao primeiro amor. Um retorno à essência da conversão. Daqueles dias, irmãos e irmãs, em que o milagre da salvação fazia muito mais sentido para você. Veja, irmãos, é importante nós sermos racionais. Disso eu não tenho dúvidas. É importante sermos racionais. É importante nós sermos cabeças pensantes. Pessoas que não espiritualizam tudo. Porém, é extremamente necessário termos sensibilidade àquilo que é espiritual. Àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós não podemos nos familiarizar
com as coisas de Deus, a ponto de nos tornar insensíveis. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem percebido que a sua fé está enfraquecida, busque em Deus um retorno à essência da sua conversão, à essência daquele dia em que Deus se tornou real para você. A fim de que o entusiasmo que você tinha lá volte a invadir o seu coração. O entusiasmo que você tinha quando você se encontrou com Jesus de verdade, volte a encher o seu coração novamente. Por outro lado, pode ser que você tenha enfraquecido na fé em razão das circunstâncias da vida. De repente, você foi atingido por algum golpe da vida que fez você desanimar da caminhada cristã. Talvez você tenha enfrentado decepções com pessoas da igreja ou com a liderança da igreja. Talvez você tenha confiado demais em um pastor ou um líder e ele traiu a sua confiança. Pode ser que você tenha se decepcionado com Deus por não ter recebido dele a bênção ou o milagre que você esperava receber. Veja, irmãos, várias coisas podem ter acontecido. Que fizeram a sua fé esfriar, arrefecer. Veja, vamos tentar tratar uma por uma. Se pessoas erraram com você e a sua fé esfriou por causa disso, lembre-se que as pessoas estão sujeitas a erro. E é por isso que Jesus nos ordenou perdoar. Eu sei que nenhum cristão deveria ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Só que isso acontece. E a única maneira de nós mantermos a nossa fé firme diante desses casos, em que cristãos, em que líderes religiosos acabam afrontando a fé e o ânimo de um crente, é perdoar. Perdoar quem nos decepcionou e não tirar os olhos de Jesus. Porque Jesus é o nosso alvo. E não o líder espiritual. Agora, se você se decepcionou diretamente com Deus, de repente a causa da fraqueza da sua fé tem a ver exatamente com Deus, eu preciso lhe dizer que você não deve permitir que essa decepção consuma o seu coração e a sua fé. A princípio, meu irmão e minha irmã, não existe nenhum problema, veja, a princípio, tá? Não existe nenhum problema em você se decepcionar com Deus. Quando a nossa expectativa em relação a Deus é frustrada, é relativamente normal se chatear com Deus. O problema é quando o crente se deixa consumir pela decepção. O problema é quando o crente se deixa consumir pela chateação em relação a Deus. Porque aí ele está colocando em risco a sua fé. E foi exatamente para não cair nesse perigo que tanto o apóstolo Paulo
quanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Tiago escreveram nas suas cartas sobre a alegria e a bênção das tribulações. Se você quiser acompanhar comigo, Romanos 5, versículos 3, 4 e 5, dizem assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que palavra de Paulo. E também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Ele escreveu assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na Bíblia, a palavra grega para provação e tribulação é a mesma, tá? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí vem Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, dizendo assim: nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, para os apóstolos, receber um não de Deus, ou ver Deus permitindo uma tribulação, não era motivo de enfraquecimento da fé. Era sim motivo de crescimento espiritual. Você consegue captar isso? Por isso a gente precisa resgatar essa visão de cristianismo, essa visão de caminhada de fé. Uma caminhada em que às vezes nós diminuímos a marcha para chorar pelas tribulações, mas que ao longo do tempo vai se recuperando e vai voltando à marcha normal. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. A gente reduz a marcha, chora, sente a dor da tribulação, mas não para, segue adiante. E pela fé, vence cada batalha. Pela fé, vê milagres. Sejam aqueles milagres sobrenaturais, aqueles que a gente fica perguntando: meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Que coisa maravilhosa. Quanto aqueles que são milagres do dia a dia, milagres corriqueiros, milagres que às vezes a gente nem considera como milagre, mas eles são milagres. O fato de a gente ter um pratinho de arroz com feijão na nossa mesa todo dia é um milagre. O fato de a gente acordar vivo é um milagre. O fato de a gente ter um emprego para trabalhar, ou uma fonte de renda para sustentar a gente, é um milagre. O fato, irmãos, de nós termos um lugar para congregar, sem nenhum policial vir aqui na porta, prender todo mundo, e levar para a cadeia, e levar para a tortura, é um milagre.
porque tem países que as pessoas não podem fazer isso. O fato da gente poder pegar uma Bíblia em língua portuguesa e ler, é um milagre. Então, irmãos, a gente precisa resgatar a visão de cristianismo e de caminhada de fé, que diminui a marcha por conta das tribulações, mas quando elas passam, continua vencendo cada batalha na força de Deus, vendo milagres grandiosos, sobrenaturais, e vendo os milagres corriqueiros, que são aqueles do dia a dia que Deus coloca diante de nós. Eu concluo com a seguinte frase, meu irmão: vença a familiaridade. Vença a familiaridade, ou seja, vença o costumeiro, vença a religiosidade, vença a decepção com Deus e veja a sua fé te levar cada vez mais longe. Por que que os nazarenos não viram milagres? Porque estavam familiarizados. Daqui não sai nada. Vençamos a familiaridade. Vençamos o automático. E começamos a exercer a nossa fé. Comecemos a olhar para Deus como Deus de milagres, que permite sofrimento para fortalecer a nossa fé. E continuemos a nossa marcha, porque assim nossa fé permanecerá sempre firme. Não vamos desabar. Não vamos desabar. O problema virá, a tribulação virá. A ausência do milagre virá, mas nós estaremos com os olhos firmes no Senhor. Vai passar o problema, nossa fé permanecerá. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da nossa caminhada. Essa é a tônica da mensagem de hoje. Manter a fé firme. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, eu coloco nossas vidas diante de Ti. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece, ó Pai, tudo o que tem se passado conosco. E Tu sabes, ó Pai, se temos vivido um tempo de fé fragilizada ou não. O Senhor sabe, ó Pai, se temos vivido um tempo de familiaridade. Um tempo, ó Pai, em que a religiosidade tomou conta do nosso coração. De tal maneira que nada nos toca mais. O Senhor sabe se isso tem acontecido conosco. O Senhor sabe, ó Pai, se nós permitimos que a decepção tomasse conta do nosso coração a ponto de nos tornar pessoas incrédulas, debochadas. O Senhor sabe se isso aconteceu conosco. E se aconteceu, nós clamamos a Ti, ó Pai. Dá-nos um renovo. Dá-nos restauração. Dá-nos um mover do Teu Santo Espírito. Para que a nossa fé seja renovada. Para que a nossa caminhada seja renovada. Para que o primeiro amor, o fervor do primeiro amor seja renovado em nossos corações. Para que voltemos, ó Pai, a exercitar a nossa fé de forma grandiosa, como já vivemos isso um dia. Dá-nos, Senhor, viver a nossa caminhada cristã de forma fervorosa, como já vivemos um dia. Dá-nos, Senhor, aquecer os corações na Tua presença, para que a nossa fé permaneça intacta, mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante dos nãos que recebemos do Senhor, na certeza
de que o Senhor está fazendo sempre o melhor para nós, ó Deus. Na certeza de que a nossa fé está sendo depurada. Trabalha em nossos corações, para que possamos ter a mesma percepção da vida cristã, da caminhada cristã, da fé que teve o teu servo Paulo, teu servo Pedro, teu servo Tiago lá no passado. Queremos ter essa percepção, ó Deus, para que não nos percamos na caminhada da fé. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que vieram buscar uma bênção do Senhor. Eu oro por eles, ó Deus, que vieram buscar uma resposta de oração, que vieram buscar uma intervenção do Senhor em suas vidas, que vieram buscar uma solução para algum problema, para alguma luta, para alguma dificuldade, que vieram buscar providência do Senhor para alguma área de suas vidas. Pai, nós temos cantado aqui tantas vezes que Tu és o Deus do impossível. Nós temos declarado, Pai, que cremos no Teu poder. Temos declarado, Pai, que cremos que o Senhor é o mesmo Deus que atuou no passado, que atua hoje e que atuará no futuro. Então, Senhor, faz os Teus milagres acontecerem aqui também. No tempo que o Senhor tem no Teu coração. Para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Aqueles que estão caminhando em pacto de oração, na campanha de 7 semanas de oração, vai abençoando, vai tocando, vai derramando espírito de perseverança, para que cada um aprenda, ó Deus, a perseverar e a Te honrar, e que no tempo certo cada um seja honrado por Ti, ó Deus. Abençoa, Pai, esses irmãos que terão contato com essa mensagem pelo canal da igreja, no YouTube, e sejam abençoados por Ti, tocados pelo poder da Tua graça, fortalecidos na fé, Senhor. Despede toda a Tua igreja agora no Teu cuidado, na Tua bênção, na Tua vitória. Dá-nos uma semana recheada dos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos, irmãos e irmãs. Ótima semana para você. Vá para casa na paz.